Mateus capítulo de número 15, nós vamos ler os versículos de número 27 e o versículo de número 28. Glória a Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E você diz amém? Amém. Diga comigo: ó mulher, grande é a tua fé. Fica ao seu critério, Bíblia aberta ou Bíblia fechada, podemos assentar, em nome de Jesus. Amados, eu sei que é de conhecimento de todos esse texto. Todos conhecem esse texto do capítulo 15, versículos de número 21 e 28 de Mateus, de decor e salteado. O mesmo texto é repetido em Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 25. Mas nós precisamos pensar em alguns detalhes, não apenas exposto dentro desses dois versículos que nós aqui lemos. Porque a história desta mulher, ela não vai dar início apenas no versículo de número 21. A história dessa mulher, ela vai dar início de alguma forma no capítulo de número 14. Quando Jesus recebe a notícia de que seu primo João o Batista veio ser decapitado. Então, para Cristo de alguma forma tirar os seus discípulos de perto daqueles que estavam de alguma forma perseguindo não apenas o João Batista, mas com receio de perseguir também aos seus discípulos, Jesus dá uma ordem aos discípulos para entrarem no barco e irem até um lugar deserto. E algo vai nos chamar a atenção, porque enquanto eles estão entrando no barco para ir a um lugar deserto, muitas pessoas começam a observar de sobre a areia da praia aonde é que Jesus estava indo. O texto vai nos dizer no capítulo 14, no capítulo 6 de João também, que as multidões começam a ir por sobre a areia da praia, sentido aonde Jesus iria desembarcar. E algo vai nos chamar a atenção, porque quando Jesus vai chegar nessa localidade deserta, ele vai olhar para aquela grande multidão que estava ali e vai ter compaixão daquele povo. E não apenas ter compaixão, mas dizer que via eles como ovelhas que não tinha pastor. Jesus desce do barco e vai trazer uma palavra rápida para eles, em torno de 3h30. Jesus vai pregar para eles. Jesus vai anunciar o reino dos céus para eles. E algo nos chama a atenção. O que é que leva um pai de família? O que é que leva uma dona do lar? O que é que leva filhos? O que é que leva uma família a sair da sua zona de conforto, chamado sua casa, lugar de descanso, lugar de refúgio, e ir para um lugar deserto? O que faz essas pessoas estarem em uma localidade que não tem comodidade nenhuma, mas que estão de alguma forma cientes que Jesus estará presente naquele deserto? Algo com toda certeza eles tinham como intenção no coração em estarem perto de Cristo. E Cristo de alguma forma olha eles como ovelhas que não têm pastor, tem deles compaixão e passa a pregar. A hora vai avançando, o dia vai passando, e de repente um dos discípulos chega até Jesus e faz um pedido para ele dizendo: mestre, despede as multidões, manda elas embora, para que antes, ao chegarem nos seus vilarejos, ainda encontrem o que comer. A hora já é avançada, então manda este povo embora. Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles:
por que vocês mesmos não dão a eles de comer? A Bíblia nos diz que quando Cristo faz essa indagação, esse questionamento na mente dos discípulos, Filipe está ao lado de Jesus e faz um rápido cálculo daquela multidão que estava no deserto. E ele contabiliza 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Acredita que cerca de 11 a 13 mil pessoas no deserto. Ele faz um rápido cálculo e diz a Jesus: mestre, nem que nós tivéssemos 200 denários, ou seja, um dia de serviço ganho, daria para alimentar toda essa multidão. Jesus então olha para os discípulos e pergunta: e o que é que vocês tendes? Porque de alguma forma Jesus estava não apenas tratando em trazer uma provisão para as multidões, Jesus estava tratando na escola dos discípulos que eles precisavam estar preparados em qualquer momento, em qualquer ocasião. As duas perguntas que Jesus faz não é para a multidão. As duas perguntas que Jesus faz é exatamente para os discípulos. Os mesmos que deram e fizeram pedido a Jesus: manda as multidões embora. Jesus torna a perguntar: e o que é que vós tendes? A Bíblia nos diz que o discípulo André se aproxima de Jesus pelo meio da multidão, trazendo com ele um rapaz de aproximadamente 14, 15 anos de idade, um menino, como diz no sul, um piá. E ele está trazendo aquele menino próximo de Jesus, e aquele menino está com algo em suas mãos, e nós sabemos que era um cesto com 5 pães e 2 peixes. Aparentemente o menino se apresenta, os discípulos estão olhando, e quem sabe para eles não está tendo serventia alguma. Aquilo não presta, aquilo não tem utilidade nenhuma, mas é claro que não vai ter. Porque o menino está trazendo dentro de um culto, não com a intuição de todos aqueles que vieram fazer em estar um ambiente como aquele. Porque de 13 mil pessoas presentes em uma reunião que foi para buscar algo de Jesus, aquele menino não vai apenas para buscar, aquele menino vai para levar algo para Jesus. Porque enquanto os discípulos de alguma forma poderiam estar olhando, pastor Edmundo, e dizendo: o que tem na mão desse menino não presta, não serve, é óbvio. Porque nas mãos do menino e nas mãos dos discípulos, aqueles pães continuariam se tornando 5 pães e 2 peixes. Mas o menino vai colocar na mão certa. Porque o que na minha mão continua sendo 5 pães e 2 peixes, na mão de Jesus vai dar para alimentar uma multidão. Eu pergunto a alguém trouxe algo para Deus nesse culto aqui hoje, irmão? Ele vai e entrega nas mãos de Jesus. E sabe os mesmos que disseram para Jesus: manda as multidões embora? Agora eles vão ter que colocar em prática o obedecer aquilo que Jesus dá ordem para eles fazer. Primeiro, tragam do barco os cestos. Segundo, pede ao povo que vocês mandaram embora que se assentem sobre a relva verde. Não despeçam eles sem que antes eles venham se alimentar. Senta o povo de 100 em 100 e de 50 em 50. E os mesmos que agora tinha dado ordem, pedido a Jesus para mandar as multidões embora, agora vão ter que servir o povo. Porque com Deus é assim, irmão. Quando a gente acha que não tem serventia nenhuma, Jesus está dizendo: é você que eu vou dar ordem para servir aquilo que você disse que não servia. Jesus então olha para os discípulos, levanta o cesto, dá graças ao Pai e multiplica os 5 pães e 2 peixes. Os discípulos dão ao povo de comer, e a Bíblia nos diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Quem vai levar os cestos cheios para casa não é o menino que trouxe a oferta. Porque o intuito dele entregar na mão de Jesus aquilo que era pequeno na sua mão, ainda trouxe provisão sobre muitas vidas. Então o menino volta de alguma forma satisfeito. E quem é que ainda vai levar os cestos embora? Os discípulos. Os mesmos que pediram para Jesus despedir as multidões, ainda foram de alguma forma beneficiados.
Só que Jesus dá uma ordem para eles: levem os cestos para os barcos e naveguem até o outro lado do mar. Essa é a ordem que Jesus deu para eles: enquanto eu despeço das multidões e subo ao monte para orar sozinho. Jesus então despede das multidões, sobe ao monte e os discípulos estão navegando. Eles estão navegando. E eles estão sobre aquilo que normalmente eles conheciam muito bem. Estavam dentro daquele barco homens experientes com o mar, sim ou não? Estava dentro daquele barco homens que tinham conhecimento de período exato para se pescar, sim ou não? Dentro daquele barco estavam presentes homens que entendiam até mesmo de mudanças de lua como período exato para estar sobre o mar, sim ou não? Pois bem, eles começam a ser testados naquilo que eles conheciam muito bem, que era o mar. A Bíblia nos diz que eles não são tomados, envoltos por uma tempestade. A tempestade acontece no capítulo 4 de Marcos. A Bíblia nos diz que o que eles enfrentam agora é um forte vento que é contrário e fortes ondas que estão vindo contra o barco. Por quê? Nós estamos tratando da região do Mar da Galileia, a 213 metros abaixo do Mediterrâneo. Todo deságua naquele mar que é um lago, é um buraco, cercado por montes. Mais do que cercado por montes, o vento que vem passa, paira, e com choque térmico por debaixo das águas, provoca não apenas um vento, como aquecimento das águas, a ponto de balançar, sim, pelo período da madrugada, muito forte os barcos. Então eles estão sofrendo naquilo que eles conheciam e entendiam muito bem. Eles passam uma madrugada chamada de período da provação. E todos estão sujeitos a serem provados naquilo que conhecem muito. Todos estão sujeitos a enfrentar a adversidade naquilo que conhecem demais. Só que escute uma coisa: Jesus tinha dado uma ordem para eles, o que antes de navegarem? Levem os 12 cestos cheios. Por quê? Porque Jesus jamais vai deixar você passar uma provação sem que antes tenha provido na tua vida. Não é do meu costume, mas levante suas mãos, por favor. Eu estou pregando a pessoas que precisam receber esta palavra profética. O Senhor está provendo na tua vida antes da provação chegar. Creia nesta palavra, porque tem provisão antes da tua provação. Alguém recebe esta palavra nessa noite? Irmãos, na onisciência de Cristo, pastor Edmundo, Cristo sabia da adversidade que os discípulos iriam enfrentar, então ele providencia sobre aqueles que deu ordem às multidões ir embora. Eles vão passar uma madrugada de prova, mas a provisão está lá dentro. Eu estou pregando para pessoas que, quem sabe, está sendo provada naquilo que conhece muito, naquilo que estudou, naquilo que se formou. Só que entenda uma coisa: no meio desses dias de adversidade, Deus jamais deixará de prover na tua vida. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. O vento era contrário, as fortes ondas batiam no barco. E a Bíblia nos diz que chega o quarto período da noite, chamada quarta vigília, entre as 3 e as 6 da manhã. O dia está prestes a amanhecer. Eles estão enfrentando um momento tão difícil que produziu muito medo neles. Por quê? A Bíblia nos diz que eles não conseguiam sair do meio do mar. Para ajudar, o medo nos faz perder a sensibilidade do mundo espiritual. Porque a Bíblia nos diz que Jesus está vindo por sobre as águas, e eles estão vendo de longe aquilo que vem por sobre as águas, e eles gritam dizendo: é um fantasma. Por que é que eles gritam dizendo é um fantasma? É claro que havia um misticismo na cultura dos judeus.
Só que nós precisamos entender uma coisa, que o medo nos faz perder a sensibilidade espiritual. O medo nos faz deixar de acreditar que quem está vindo ao nosso favor é Cristo. Pastora, quando eles gritam dizendo é um fantasma, eles estão assumindo que estão tomados de medo. E eu já falei sobre medo em outra oportunidade aqui. O medo tem duas funções. O primeiro é um agente psicológico, um agente de defesa. Segundo, o medo é um agente de Deus. Quem é que quando está com medo não grita dizendo, ai meu Deus? Porque o medo nos faz lembrar de uma solução no momento. Então é por isso que nós clamamos por Deus. Quando eles começam a gritar de medo, a Bíblia nos diz que sobre as águas Jesus passa a gritar para eles dizendo, ei, sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Porque ele sabe que o medo nos produz essa insensibilidade. Quantas pessoas nesse ano passaram e estão passando o processo do medo? O processo não apenas da pandemia, porque a palavra pandemia vem de pânico, do Deus Pan, visto no capítulo 16 de Mateus. Todos estão sofrendo ou sofreram de alguma forma com o medo, com o pânico. E aí Jesus vem para de alguma forma solucionar o problema da pessoa. Mas o medo nos faz perder a sensibilidade. A gente até acha que é o adversário que está vindo. Mas quando Jesus grita dizendo, sou eu. A Bíblia nos diz que Pedro então diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que Jesus diz? Vem. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu quero ter uma experiência do que é experimentar, pisar por sobre aquilo que me impede de chegar do outro lado. Continuar dentro do barco sem fazer absolutamente nada não nos trará experiência alguma. Mas Jesus está dizendo para alguns nessa noite, abandona o medo e experimenta pisar um pouco por sobre o problema. Ele vem, quando ele dá os primeiros passos não distante do barco, você não vê uma corrente de obreiro ou de discípulo dando a mão para o outro para dizer, vai Pedro, qualquer coisa a gente está aqui. Porque seria muito melhor eu ir com a confiança de que os meus companheiros iriam me ajudar. Pedro não vai ter ajuda nenhuma de dentro do barco. A única ajuda que Pedro vai ter, por causa do medo do vento agora, que vem contra ele, ele começa a submergir, não vai naufragar, ele não vai afogar, mas começa a submergir, porque estava com medo do vento. E quantos de nós temos medo do vento? Ele começa a submergir, mas a Bíblia nos diz que Jesus estende as mãos, puxa Pedro, e o coloca em uma zona de segurança novamente dentro do barco. Porque o barco sem Jesus continuava no mesmo lugar, mas Jesus estando dentro do barco, eles chegariam até o outro lado. Sabe o que Jesus vai fazer dentro do barco? Não vai conversar com os discípulos, vai conversar com Pedro. O mesmo que disse a Jesus, manda as multidões embora. Jesus vai conversar com Pedro e vai dizer para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa expressão Jesus declara 3 vezes para os discípulos. Homens que andavam constantemente, 24 horas, estavam ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que dali eles vão para Genezaré, acontece a famosa reunião com a tradição dos anciãos. E dali Jesus parte para uma região fora de Israel. Uma região sírio-fenícia, uma região de Tiro e Sidom, uma região onde o paganismo, a cultura dos deuses pagãos, o misticismo, as misturas de etnias dominavam muito. Ele está passando um período na cidade de Tiro e Sidom, e Marcos nos diz no capítulo 7, versículo 25, que quando Jesus está saindo de uma casa, e qual casa é, nós não sabemos. Mas na medida em que Jesus sai, a Bíblia nos diz que vem por detrás uma mulher e começa a gritar. E aqui eu começo a mensagem. Filho de Davi, tem compaixão de mim.
a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher vem por detrás, e o primeiro ato que ela faz é aquilo que os discípulos nunca fizeram: estar perto de Jesus e reconhecer quem é Jesus. Quando ela grita dizendo: filho de Davi, ela está presente, de alguma forma prestando a sua adoração ao Senhor, mas ela assume que está perto de Jesus, mas com problemas dentro de casa. Aquela mulher assume perto de Jesus: Senhor, eu estou aqui na tua presença, e eu não posso esconder que a minha luta está grande lá dentro de casa, a minha prova está grande lá dentro de casa, a minha adversidade está grande lá dentro de casa. Porque a gente vai em reunião que às vezes ouvimos: deixa a luta lá fora, deixa a prova lá fora, deixa a adversidade lá fora. Aí a gente nem sequer sai do culto direito. A primeira coisa que nos pega na curva de novo é a luta, é a prova, é o problema. E essa mulher vai nos ensinar que lugar de resolver problema é aqui dentro, na presença de Jesus. Ela chega adorando e depois diz: eu estou com problema em casa. Eu estou pregando para pessoas que precisam assumir que está com problema em casa, e que se pudesse traria as malas, a mudança para dentro da igreja, porque ultimamente tem sido o único lugar de paz que você tem. Mas o Senhor está dizendo de alguma forma através desta palavra: hoje você não transfere a tua casa para aqui dentro, hoje tu leva esse culto para dentro da tua casa. Levante uma de suas mãos para mim liberar uma palavra profética. Quem sabe a gente veio nessa noite em busca de um milagre, e o Pai está dizendo: eu não tenho apenas um milagre, eu tenho um poder para liberar sobre a tua vida, que vai provocar milagres em muitas outras pessoas. Quem acredita e recebe poder de Deus nessa noite? Aleluia! Essa mulher grita com um grito de desespero. E sabe o que a Bíblia vai nos mostrar? É que quem fica incomodado com o grito dela é os discípulos. Sabe os mesmos que disseram para Jesus no deserto: manda a multidão embora. Senhor, despede as multidões. É os mesmos que agora chegam para Jesus, e Marcos vai dizer que Pedro está nessa, e diz: Senhor, despede esta mulher. Sabe qual era o motivo? E ele vai dizer: porque ela vem gritando atrás de nós. Quem estava incomodado com a situação não era Cristo, eram os discípulos. Aqueles que, quem sabe, não aprenderam com a lição do deserto. Aqueles que não aprenderam com a lição do barco. E agora chegam para Jesus e dizem: Senhor, manda ela embora. Por quê? Porque o grito dela está incomodando. Redobra a tua atenção para o que eu vou lhe dizer. Não se incomode com o grito desesperado de alguém numa oração, num culto. Você não sabe a prova que ela está passando. Às vezes o glória dela pode sobressair de todos dentro da igreja. Às vezes o aleluia dele pode extravasar de alguma forma mais do que qualquer outro que glorifica dentro da igreja. Você não sabe o tamanho da adversidade, da prova que ele está passando. Então de alguma forma está demonstrando a sua adoração a Deus, para ver se supre a sua aprovação um pouco. Então deixa ela gritar quando estiver orando, deixa ele gemer quando estiver orando, deixa ele extravasar ou ela extravasar quando estiver clamando, porque é só o Senhor que sabe o tamanho da luta dele ou dela.
Eu estou convidando pessoas aqui nesta noite que, quem sabe, estão presas dentro de um sistema que muitas das vezes lhe impede até mesmo de gritar, de clamar, de chamar atenção, porque pode ser que incomode o irmão do lado, a irmã do lado, mas Deus está te dizendo nesta noite: grita mesmo, libera o que está travado aí dentro. Oh, glória! Sabe o que ela vai fazer? Além de gritar, ela vai observar a atitude dos discípulos. Quando os discípulos dizem para Cristo: despede ela, manda ela embora, Jesus para, olha para eles, e Jesus não fala absolutamente nada com ela, fala com eles, e diz: eu não fui enviado, Jesus dizendo, eu não fui enviado, senão as ovelhas, e aponta para os discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos teriam todos os motivos de aplaudir e dizer: está vendo? O Senhor jamais vai te ouvir, o Senhor jamais vai te atender, o Senhor jamais vai te corresponder. Aquela mulher tinha todos os motivos, pastora, de pegar sua Bíblia, como não tinha Bíblia, só apenas fé, debaixo de tantas culturas que ela cresceu, se levantar e ir embora. Sabe o que ela faz? Ela não se levanta, ela vai diante dos pés de Jesus, se prostra e o adora. Sabe o que aquela mulher está fazendo? Aquilo que os discípulos nunca fizeram. Porque para alguém que chega no culto reconhecendo quem Cristo é, e os discípulos andaram 2 anos e meio ao lado de Jesus sem saber quem ele era. Capítulo 4 de Marcos nos diz que quando eles enfrentam aquela tempestade, Jesus dá uma ordem ao vento, Jesus dá uma ordem à tempestade: aquieta-te vento, acalma-te mar. A Bíblia nos diz que um discípulo olha para o outro e diz: quem é este? Porque é mais fácil a natureza obedecer a voz do Senhor do que um homem que anda 24 horas ao lado dele. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Eu não vivo 24 horas ao lado do Senhor, mas todavia eu sei quem tu és, e saber já é o suficiente. Então ela se prostra e o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Os discípulos ficam na expectativa do que vai acontecer, porque Jesus agora olha para Eloenes e diz: filha, não é bom pegar do pão. Olha o que Jesus está fazendo. Não é bom pegar do pão, e aponta para os discípulos, dos filhos, e vai apontar para ela, e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque os judeus acreditavam que qualquer gentil era considerado como um cachorrinho, algo em vão, algo desnecessário, algo que poderia ser inexistente. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Parece que está expulsando ela do culto. Mas essa mulher vai nos dar algumas lições que nós como igreja precisamos aprender com ela. Qual é as primeiras lições, pastor? Primeiro, a Bíblia nos diz que ela tinha uma filha. A filha dela se tornou um problema por ser possessa de demônios. Aonde? Dentro da sua casa. A Bíblia não mostra outros filhos. A Bíblia não mostra marido. A Bíblia apenas nos mostra a provação que ela enfrenta dentro de casa. Com essa provação nós entendemos o quê? O tamanho do desprezo que esta mulher sofria. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é desprezo? Responde. Você já enfrentou algum momento de desprezo na tua vida? Você sabe o que é alguém te olhar de cima e embaixo e totalmente desprezar? Sabe o que é ter o desprezo da família? Porque ninguém vai visitar uma mulher que tem uma filha endemoniada dentro de casa. Quem é que vai querer se relacionar com uma mulher que tem uma filha que é endemoniada dentro de casa? Quem é que vai querer gerar relacionamento, ciclo de amizade com uma mulher que sofre com uma filha endemoniada dentro de casa? Quem é que vai fazer parte do seu ciclo de convivência? E ainda para ajudar quando ela chega no culto, ou quando ela chega aonde Jesus está,
Aqueles que eram para abraçar a causa dela, ainda despreza, mandando ela embora. É tudo que muitas das vezes nós menos imaginamos que acontecerá em uma reunião onde Deus está. O desprezo pode vir da família, pode vir de parente, pode vir de amigo, mas quando a gente chega na igreja, nunca vai ter nenhum desprezo, porque enfim, aqui é a igreja, aqui é a casa do Senhor. E aí o que acontece em alguns lugares, acredito que aqui não, alguns acabam nos desprezando dentro do mesmo ambiente de culto. Porque o nosso grito incomoda, porque ter um dom espiritual incomoda, porque orar um pouco mais alto incomoda, porque dar um glória mais alto incomoda, porque pregar um pouco mais incomoda, porque louvar um pouco melhor incomoda. E aí acabamos recebendo desprezo, e acúmulos de desprezo vai nos dominando a ponto de somatizar no corpo, e alguém olhar e dizer: para que servir a Deus? Se dentro de casa já está uma luta, imagina dentro da igreja com essa prova que eu não precisava. Eu estou pregando para pessoas que diariamente sabem o que é desprezo. E tudo que tem vindo contra a tua vida é com a intenção de lhe fazer parar, de lhe fazer desistir, de lhe fazer recuar. Essa mulher olha para o desprezo dos discípulos, e essa mulher olha para o que Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É um desprezo, sim ou não? Aquela mulher teria todos os motivos de mais uma vez se levantar e ir embora. Mas sabe o que ela faz? Ela pega na barba do desprezo. E ela diz: desprezo, já deu. É até aqui o teu limite. Acabou para ti desprezo. Você nunca mais vai me desprezar, desprezo. Essa mulher vai nos dar uma lição do que é desprezar o próprio desprezo. Eu estou pregando para pessoas que enfrentam constantemente essa luta, que enfrentam constantemente essa adversidade, e eu estou lhe dando uma instrução por dentro da palavra. Está na hora de pegar na barba do desprezo e dizer: olha em mim, de cima embaixo, porque a partir de hoje, desprezo, eu não lhe dou mais liberdade para me desprezar. Ela olha para Jesus e diz: sim, Senhor. Os discípulos pensou, ela levanta e vai embora. Sim, Senhor. Porém até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Há uma surpresa no ambiente, porque aquela que era acostumada a ser desprezada, agora está enchendo o peito e dizendo: eu não saio daqui sem o meu milagre. Levante as tuas mãos. Eu estou liberando uma palavra para um casamento aqui nessa noite. Eu estou liberando uma palavra para um jovem aqui nessa noite. Eu estou liberando uma palavra para uma dona de lar aqui nesta noite. Eu estou liberando uma palavra para obreiro e obreira aqui nesta noite. Eu estou liberando uma palavra para pessoas que o desprezo acabou a partir de hoje. Que o desprezo acabou na tua vida. Que o desprezo acabou no teu trabalho. Que o desprezo acabou na empresa onde você está. Que o desprezo acabou lá dentro do seu ciclo de amizade. A partir de hoje acabou para esse desprezo que vinha contra a tua vida. Eu acredito no que estou pregando. Alguém crê no que está ouvindo? Abre a boca para adorar o Senhor. Dá um basta nesse desprezo hoje. Porque quando ela olha para Jesus e diz: sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que essa mulher está dizendo? Ok, Senhor, os discípulos têm o pão 24 horas. Não foi assim que o Senhor começou dizendo? Não é bom pegar do pão dos filhos? Sim, Senhor, o pão é dos filhos. Mas sabe o que ela está dizendo, pastora? Os filhos não sabem aproveitar o pão que tem.
Como é que os pregadores dizem? Você está entendendo? Você está compreendendo? Ela está dizendo: Jesus, os discípulos têm o pão 24 horas e não sabem aproveitar o pão que tem. Mas eu só preciso de uma migalha para que milagres venham acontecer dentro da minha casa. Sabe o que ela está dizendo antes? Eu só preciso de um farelo de pão. Eu preciso só de uma palavra. Porque o que os discípulos têm, eles não sabem aproveitar. Foram numa região expulsar os demônios e não conseguiam expulsar. Eles foram em outra localidade enquanto o Senhor Jesus estava orando no monte e não conseguiram expulsar o demônio do filho daquele pai que estava desesperado. Então, Jesus, eu não preciso deste pão 24 horas. Eu só preciso de uma palavra, de uma migalha. Aralabara suminara calabara wer. Allah sauinderrecia. Porque muitas das vezes a gente vai no culto em busca de um milagre, sim ou não? Só que aí nós temos que entender uma coisa, que o culto não é apenas um lugar para buscar milagre. O culto é um lugar para buscar poder, porque poder é mais do que milagre. Às vezes eu só recebo algo superficial através de um milagre. Agora poder não. Aonde eu passar por essas migalhas, os milagres serão obrigados a acontecer. Aonde eu pisar através do poder de Deus, os milagres. Alguém quer receber esse poder que vem do alto aqui nessa noite? Oh glória! Oh glória! Jesus volta para essa mulher e diz a ela o que os discípulos nunca ouviram. Lembra do desprezo que ela sofreu? Agora ela ouve de Jesus o que os discípulos nunca ouviram. Ó mulher, grande é a tua fé. Lembra do capítulo 14, versículo 31? Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. O camarada andava 24 horas ao lado de Jesus, tinha o pão 24 horas ao lado de Jesus, e ainda Jesus o chama de homem de pequena fé. Entendeu onde começa a história dela? Lá no desprezo nas multidões. Mas quando Jesus está diante dela, que ela diz isso, Jesus olha e fala: ó mulher, grande é a tua fé. E antes que você peça qualquer coisa novamente, seja feito conforme tu desejas. Jesus não diz a ela: seja feito conforme a minha vontade. Sabe o que Jesus está dizendo? O que é que você precisa mesmo? Alguém está entendendo? O que é que você precisa aqui nessa noite mesmo? A Bíblia nos diz que antes dela chegar em sua casa, desde aquele momento, ela não tinha saído ainda da presença de Jesus, mas lá dentro de casa o problema já tinha sido resolvido. Levante a tua mão que eu vou encerrar agora. Antes que você saia dessa reunião, antes que você entre para dentro do portão da sua casa, antes que você insira a chave, antes que você vire a maçaneta da porta da tua casa, o Pai está dizendo: eu libero poder sobre a tua vida aqui nessa noite, para que quando você entrar na tua casa, aquele problema já tenha sido resolvido. Eu estou liberando poder sobre vidas aqui nesta noite. Eu acredito no que estou pregando. Alguém crê no que está ouvindo? Só quem quer receber poder de Deus, fica de pé para adorar o Senhor nessa noite. Ora la baraxerimica ala manchominara cala subderrecia. Já podemos ouvir o barulho de crentes que gritam e que incomodam até aqueles que não gostam de poder. Quem pode levantar as mãos? Quem pode abrir a boca? Pastor, eu estou de máscara. Pastor, nós estamos em distanciamento. Pastor, nós estamos em isolamento. Pastor, nós estamos tendo cuidado. Mas hoje, essa sexta-feira, é a noite do clamor. Vai! Libera esse glória que há meses está travado. Libera essa língua estranha.
Alamanchora la calaséria, alabanchore me calabandúria. Se o que eu estou pregando, Senhor, nesta noite é verdade, enche essa igreja de poder agora. Enche, enche. Manifesta teu poder agora. Começa aqui no altar, espalha aqui na labara, calamanchore me calamandaia, urabaraxéria. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas, oh glória. Já há pessoas quebrantadas, chorando. Olha aí o poder de Deus. Uramandara calaséria. Receba mais da presença agora. Essa rola para cando reminai, alabanchominara cando récia, urabacalamanchoria. Recebe renovo sobre a tua vida agora. Oh meu Deus, oh meu Deus. Quem sabe alguém há dias está orando: Jesus, no meio desse medo, no meio desse pavor, me dá um sinal. E o sinal é de renovo agora. Renova, renova, renova. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem pode por alguns instantes adorar o Senhor, vai. Shabadarabas, terra, libera o glória. Alabadara, subirarabah. Acabou para o desprezo hoje. Perto de quem você tem convívio, eu sei que você já passou álcool na mão. Cutuca a mão de alguém e diga: acabou para o desprezo hoje. Cutuca a mão dela, cutuca a mão da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, da tua filha, e diga: acabou para o desprezo hoje. Você está entendendo por que é que Deus te trouxe nesse culto, mesmo contra a tua vontade aqui hoje? Acabou para o desprezo hoje. Acabou para esse desprezo hoje. Para essas palavras que vêm da onde você menos imagina. Às vezes vem de dentro da tua casa, vem de dentro de pessoas, que você é mais próximo do que nós pensamos ou imaginamos. O Pai está dizendo: acabou para esse desprezo hoje. Eu estou pregando para você. Abaixa as mãos. Eu estou pregando para você também, que por algum motivo ouviu essa palavra, e quem sabe contra até tua vontade veio esse culto, mas precisava ouvir essa palavra, e por algum motivo se distanciou da presença de Deus. Eu dou uma ordem a demônios cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu estou pregando e havia uma corrente descendo, querendo amarrar vidas aqui. Eu disse: Deus, que mistério é esse? O Senhor falou: coloca a minha igreja para glorificar agora. Porque o que estava aprisionando vidas, até mesmo famílias, eu vou desfazer aqui nesta noite. Irmão, eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. Eu não venho brincar de ser pregador. Eu não sou apenas pregador. Eu sou um simples pastor de igreja. Mas eu vim para orar contigo, guerrear contigo. E você não sai da mesma forma que você entrou aqui hoje. Eu vi exatamente uma corrente caindo exatamente nesse corredor aqui, tentando amarrar, aprisionar alguém. Mas o Pai me disse: eu vou desfazer esta obra agora. Olha aí, eu levantando os vasos aí, pega! Esta para lá série me cantará barraia. Aonde está você que estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor? Me dá um sinal. Me dá um sinal com uma de suas mãos. Cadê você que estava afastado, afastada? Eu quero te conhecer. Por algum motivo se decepcionou, por algum motivo se afastou. Pastor, eu vi essa palavra, mas como diz a moda antiga, não precisa ser o cristão, protestante, evangélico, ainda não é crente. Tem alguém no nosso meio? Levante uma de suas mãos. Alguém que estava afastado ou afastada? Se não temos ninguém, curva a tua cabeça agora em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Senhor, nós não queremos apenas milagre. Nós precisamos receber poder de Deus. Porque o poder por onde nós passarmos, então nós é que nos tornaremos provocadores de milagres. Aquela mulher poderia muito bem ter pedido a Jesus: vem comigo para minha casa, mas ela só pede migalhas. Porque migalhas era o suficiente para expulsar demônios dentro da sua casa.
ela estava recebendo o poder de Deus. E eu estou declarando sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher que aqui está nessa noite, que ele receba poder, que ela receba poder, que ela receba uma autoridade tamanha, que ele receba uma autoridade tamanha, que ainda antes de entrar para dentro da porta da sua casa, o mover de Deus venha a ser tão grande, que daqui uns dias vai pedir para o pastor Edmundo para testemunhar o que o Pai está fazendo na sua vida a partir de hoje. O Senhor está renovando famílias aqui hoje. O Senhor está renovando casamentos aqui hoje. Seja curada a tua alma aqui nesta noite. Seja liberado perdão sobre a tua vida nesta noite, para a glória de Deus. Eu assim creio no que estou pregando, meu Pai. Se a tua igreja crê no que está ouvindo, então quem recebe esta palavra e tome posse. E a igreja levante as mãos, aplaude e glorifica bem forte ao Senhor nesta noite.